Lição 10. Tirinha. Número 1. Acompanhe a leitura do texto. Turma da Mônica, Maurício de Souza. Para você, Mônica, adivinha o que é? Creque, 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 creque. Quero dizer, adivinha o que era? Isso que nós acabamos de ler é um texto chamado tirinha. A tirinha é dividida por cenas, possui balões para expressar as falas dos personagens, é dividida por partes. Nas tirinhas, nós vemos muito a expressão facial dos personagens. Isso facilita a leitura e o entendimento do leitor. Agora, vamos para número 2 para a gente começar a responder. Número 2. Numere os quadros da tirinha. Lá dentro dos quadrinhos, você vai colocar qual é a primeira cena, qual é a segunda e qual é a terceira. Pode colocar os números aí. Quantos quadros você contou? Sublinhe a resposta. 1, 2, 3 ou 4? Número 3. Por que cada quadro é de uma cor? Para a gente responder esta pergunta, vamos descobrir a palavra que completa a resposta. Uma dica: começa pela letra vermelha. Então, se começa com a letra vermelha, qual é a letra que está de vermelho? É a letra P. Aí você vai para a segunda, vai unindo as letras para ver qual palavra que vai formar. Aí você vai e escreve esta palavra lá aonde está a linha onde está faltando para completar a questão número 3. 4. Questão 4. Circule como os quadros aparecem na tirinha. Então, vocês vão observar as cores dos quadros das cenas desta tirinha. E você vai marcar aí qual é a cor correta da sequência da tirinha. Depois, 5. Circule os quadros em que aparecem balões. Lembrando, as tirinhas muitas vezes são compostas por balões. Os balões indicam as falas dos personagens. Qual é a cena, em qual cor que aparecem os balões? Você vai circular aí, bem bonitinho aí na questão número 5. Depois, próxima página, página 49. Quantos balões há na tirinha? Olha lá na tirinha aonde tem os balões. Os balões indicam as falas dos personagens. Quantos balões tem nessa tirinha? Pinte a estrelinha com a resposta correta. 1, 2 ou 3. Próxima. De que tipo eles são? Grito? Pensamento? Fala? Sussurro? Qual desses balões são o que nós encontramos lá na tirinha? Pinte a resposta correta. Número 6. Qual personagem usa balão para comunicar? Sublinhe a resposta. Esta tirinha é da Turma da Mônica. Quais são os dois personagens que estão na tirinha? Se você descobrir quem é os personagens, observe qual é esse personagem que está usando o balão para se comunicar. Cascão ou a Mônica? Sublinhe com um tracinho embaixo. Depois, leia o nome das personagens, Cascão e Mônica. Agora, ligue o nome à figura. Cascão e Mônica, é só ligar. Questão 7. O que Cascão faz no primeiro quadro? Sublinhe a resposta. Abre um presente? Recebe um presente?
dá um presente. O que ele fez? O que o Cascão fez? Marque a resposta correta. O que ele diz para Mônica? Leia em voz alta o que ele diz para Mônica. Página 50. Questão 8. Qual dos balões a seguir tem uma pergunta? Para você, Mônica, adivinha o que é? Lembrando que uma pergunta sempre é composta por um ponto de interrogação. Então, observem qual desses balões há uma pergunta. Leia a pergunta. Como você leu? Esperando resposta ou sem esperar nada? Coloquem aí, pinte o que você leu, esperando, como você leu, esperando a resposta ou sem esperar nada. E também pinte em qual dos quadros aonde está a pergunta. Questão 9. Creque, creque, creque. Quantas palavras você leu? Você vai contar quantas vezes você faz a leitura da palavra creque e vai marcar dentro do quadrado. Depois, como é o som que você emitiu? Circule a resposta. Ele é suave e prolongado ou é áspero e curto? O que esse som parece? Objeto quebrando? Pessoa cantando ou animal falando? Lembra lá da tirinha? Observe lá na tirinha, na hora que aparece o creque-creque. O que será que acontece nessa parte? Aí você vai marcar aí qual é a resposta correta. Depois, em que quadro da tirinha estão essas palavras? Então, olha lá na tirinha, vê se ela está no 1, no 2 ou no 3. E marca aí dentro do quadrinho. Por que elas não vêm escritas dentro de um balão? Organize as palavras para descobrir. Então, para a gente descobrir isso, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar. Nós vamos organizar começando pelo número 1. No número 1, qual é a palavra que está no número 1? A palavra porquê. Então, copia a palavra porquê, depois você vai para 2, para 3, para 4 e para 5 e você vai ver o porquê isso acontece. Página 51. Número 10. Releia o balão do último quadro da tirinha. Quero dizer, adivinha o que era? O que Cascão pretende ao falar quero dizer? Sublinhe a resposta. Vamos lá? Corrigir o que disse antes? Explicar o que disse? Ou anunciar o que vai dizer? Então, lembrando que ele queria dar algo para a Mônica, né? Mas de repente o que acontece? Como que a Mônica recebe este presente? Será que isso fez Cascão corrigir o que disse antes? Olha bem, hein? Ou explicar o que disse. Ele tentou explicar alguma vez o que disse? Ou anunciar o que vai dizer? Questão 11. Compare as falas de Cascão. Primeiro quadro. Adivinha o que é? Último quadro. Adivinha o que era? Que palavra só aparece no balão do primeiro quadro? Olha bem, somente uma palavra. Depois, que palavra só aparece no balão do último quadro? Não tem no primeiro, só vai ter no último essa palavra. Por último, qual dessas palavras tem o significado abaixo? Copias. Deixou de ser. Deixou de ser quer dizer o quê no passado? Que era. Quer dizer era. Deixou de ser. Não é mais. Então, é a palavra
Era. Muito bem. Até a próxima lição.